pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta e hoje um tema muito diferente de tudo que a gente já viu aqui nesse quadro, gente. A gente trouxe um convidado bem especial, que eu tenho convivido com ele bastante, né, fazendo algumas viagens por aí, por esse mundo afora e até de trabalho. E a gente vai conversar sobre um tema bem legal. Mas antes disso, não deixe de curtir nossas redes sociais, nosso YouTube com nossas gravações completas, nosso podcast, nosso TikTok com os nossos cortes maravilhosos que a gente prepara com muito carinho para você, nosso Instagram e, claro, também nos ouvir no Spotify. Bem, nosso tema de hoje é um tema muito bom para todos os brasileiros, porque brasileiro adora viajar, gente. Esse negócio de estar sem dinheiro, teve pandemia, eu que viajo, eu trabalho direto, aeroporto tudo lotado. Então, nós vamos falar sobre viagens hoje. E vamos falar sobre a importância de uma agência de turismo para o planejamento dessas viagens que o brasileiro adora fazer. Estamos chegando já ao final do ano e aí vem aquelas viagens de férias, onde muitas delas se tornam bastante estressantes. Bem, quem vai ser o nosso convidado de hoje? Nosso convidado é empresário do setor de viagens, é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, né, em 1991. Fez pós-graduação em Direitos Difusos pela ESMP. É professor da Escola Politécnica de Vitória, professor da Faculdade Estácio de Sá e instrutor de cursos da ABAV, Espírito Santo. Ex-sócio da Plumatur Turismo, sócio fundador da Companhia de Viagem, 40 anos do segmento de viagens. Gostaria de chamar aqui no nosso podcast Giovanni Cabral Quadros. Giovanni, por favor. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado por você estar aqui com a gente. Senta aqui. Giovanni, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né, que tanto às vezes nos aborrece e nos encanta ao mesmo tempo, que é viajar no Brasil, né? E você trouxe uma abordagem bem legal que a gente ficou meio independente, querendo fazer tudo pela internet, procurando tudo meio que sozinho, né? Como é que é o papel de uma agência? Já começa assim para você de hoje, de ontem, né? De 10, sobre esse tema, né? Que tanto às vezes nos aborrece e nos encanta ao mesmo tempo, que é viajar no Brasil, né? E você trouxe uma abordagem bem legal que a gente ficou meio independente, querendo fazer tudo pela internet, procurando tudo meio que sozinho, né? Como é que é o papel de uma agência? Já começa assim para você de hoje, de ontem, né? De 10, 15, 20 anos atrás, na vida de nós brasileiros que queremos viajar. Teve uma mudança bem radical, né? Eu trabalho com turismo, como você bem disse aí, há bastante tempo e tem aquele limiar que eu considero que é a internet, né? A internet ela veio para ser um divisor de águas no mercado em geral, mas especialmente no mercado de turismo. Eu considero que o produto turismo é o mais fácil de você vender na internet, porque a pessoa não recebe um produto físico. Ela recebe o quê? Um código de uma reserva, de uma passagem aérea, de um hotel, de um cruzeiro, entendeu? Então ela não precisa receber esse documento em casa, ela recebe um código e ela viaja. Então é muito fácil. E tem um fator também do lúdico, né? Hoje as pessoas têm o acesso à internet de uma forma tão facilitada e tão, às vezes, divertida, e viajar é divertido, né? Montar uma viagem, eu adoro, eu trabalho com isso, e não é à toa que eu estou nesse mercado há tanto tempo. Então, realmente é divertido você montar uma viagem, mas realmente o mercado mudou muito, né? Antigamente, todos os fornecedores, eles eram altamente dependentes das agências de viagens, né? Vamos imaginar aqui, você disse que você foi ao Acre há pouco tempo, não foi isso? Fui ao Acre há pouco tempo. Pois é, tudo bem, o Acre está ali pertinho, né? Aqui pertinho. Bem, depende do Amapá, está perto do Espírito Santo. Não. Mas imagine só, uma companhia aérea que naquele passado precisava vender as suas passagens para os passageiros. Você acha que as companhias aéreas iam conseguir estabelecer um escritório, uma loja em cada lugar? No Acre. Era caro, né? Caro. Entendeu? Então, eles precisavam contar com as agências de viagens, né? Então, com o advento da internet, naturalmente, os fornecedores em geral têm conseguido abordar diretamente o passageiro. Sim, eles criaram suas próprias plataformas, né? Então a gente já tem acesso direto. Mas, apesar disso, o agente de viagem ele tem sido ainda muito fundamental, até pelo fato da internet também trazer muita coisa que nem sempre é confiável, né? O passageiro, quantos casos nós tivemos aí nos últimos anos, né? Vários casos em que a pessoa comprou uma viagem, né, investiu um dinheiro que ela juntou durante um longo tempo para realizar um sonho e, de repente, a empresa deixa de existir.
Vou dar um exemplo recente foi um das 3 milhas, né? Esse é um exemplo. Que entrou em RJ e deixou muitos milhares de pessoas aí sem poder viajar, e algumas lá que não acompanham a notícia de dia, na hora que chegou no aeroporto, estava tudo cancelado, né? Mas tem outras também, menos conhecidas também, que às vezes há uma abafa, a gente sabe disso, e tem outras ainda que a gente vê, né? Nós que estamos no mercado realmente consolidado de turismo, as agências que estão há mais tempo, né? A minha agência tem 27 anos, eu trabalho há 40 anos com turismo. A gente vê muitas empresas que elas se aventuram na internet, que a gente sabe que elas não têm vida longa. Elas não têm vida longa, porque do jeito que elas operam, do jeito que elas vendem, com as condições de preço e de forma de pagamento, e até mesmo o que inclui o passeio, dá para você desconfiar. O que acontece, Joana? Eu vou te falar assim como consumidora, né? A agência, ela gera para a gente uma facilidade, porque montar um roteiro não é coisa fácil, né? Você tem que ter tempo, né? E você tem que, pelo menos, conhecer pessoas que já conheceram o lugar para te dar dica, porque senão você arrisca muito. Restaurantes, lugares para passear, lugares muito turísticos, normalmente são mais caros, nem sempre proporcionam a melhor experiência para o turista, né? E muita gente reclama, é o contrário, lugar muito turístico, normalmente tem maus atendimentos, normalmente eles não têm aquela experiência única, quanto o local mais da região transparece. É um mito ou é verdade de que pela agência fica muito mais caro do que você fazer sozinho, né? É um mito, e isso, infelizmente, nós tivemos sim um momento em que algumas empresas elas resolveram, para impulsionar suas vendas online, eu digo das OTAs, que são o quê? As Online Travel Agents. São as agências que vendem online, elas não têm uma loja física, como as agências no geral. Não tem um atendimento presencial. Não tem. Então, num primeiro momento, algumas dessas empresas e até companhias aéreas, elas, para poder atrair um público direto, para passar por cima do agente de viagens, elas ofereceram naquele passado tarifas muito em conta. Hoje realmente é um mito isso. Hoje é até mais fácil você achar tarifas melhores em uma agência, e eu digo melhores não só, e é importante aqui, Carla, salientar o seguinte: às vezes a pessoa ela vai no sistema e olha aquela tarifa mais em conta, mas ela não sabe que aquela tarifa ali tem uma pegadinha. Por exemplo, no caso de uma passagem aérea, às vezes tem conexões que você tem que mudar de aeroporto, ou você tem que pernoitar. A pessoa, num primeiro momento, ela não percebe isso. Então, quando ela consulta um agente de viagens que tenha realmente um conhecimento, né, que tenha essa empatia, que você realmente consiga ter essa identidade como a gente tem lá com você, o agente ele vai mostrar qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor voo, né? Tem pessoas, por exemplo, que dependendo da situação, por questão de idade ou por questão mesmo de locomoção... Isso, que são perfis, né? São perfis. Aí chega no aeroporto que tem um tempo de conexão que não dá para aquela pessoa, no estado dela, conseguir pegar o próximo voo. Entendeu? E aí tem o fator língua também, cultura, o idioma, que a pessoa às vezes está fazendo a viagem e ela não sabe como se defender, como resolver essas questões. Eu acho que países que a gente no Brasil, países da América do Sul, eu acho que a gente enfrenta menos problema, porque é fácil resolver as coisas pela língua. Mas depende de perfis, igual você falou, por exemplo, eu não gosto de passeio muito pronto, que você fica muito tempo engessado. Né? Então, às vezes, quando você fez, antigamente, a gente fazia pacote de agência e já vinha aquele negócio, vai fazer um passeio, vai sair, vem, você está a passeio. É porque, às vezes, as pessoas não entendem que a gente está a passeio, a gente quer relaxar. Quem relaxa acordando 5 horas da manhã para fazer um passeio? Então, eu sempre falo isso, gente. Fazer um passeio que você tem que acordar às 5 da manhã, eu já não estou relaxando, eu estou me imaginando em Vitória, que eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Então, às vezes, vinha aqueles pacotes muito engessados, a agência não tinha essa sensibilidade de pensar, né, no melhor para quem vai se divertir, e sim naquela coisa pronta. Ah, não, já tem um passeio que sai todo dia às 8 da manhã, então você tem que se preparar e você vai ficar o dia inteiro passeando. Eu, particularmente, não gosto, mas eu conheço pessoas que gostam, que não se importam, porque eu acho que eu não aproveito tanto a viagem quanto eu poderia. Mas é o que você disse, vai do perfil da pessoa. É muito comum as pessoas, elas, quando vão definir uma viagem, elas querem optar por um circuito desses que você tem que acordar cedo, que você tem um grupo de pessoas ali, você está num ônibus, vai ter um guia acompanhando. Tem os prós e os contras, né? Você tem realmente que seguir uma programação diária com horários realmente bem determinados,
Mas você tem a vantagem também de você ter um guia te acompanhando, levando você para ver cada lugar. Você tem a vantagem do custo, porque aquela viagem vai ser fracionada, né? O custo, por exemplo, com o ônibus, com o guia, vai ser dividido por várias pessoas. Então, tem prós e contras, a gente tem que avaliar. Outro fator também, quem opta por uma viagem dessa, e são viagens muitas vezes que visitam vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, a pessoa ela quer ter o quê? Ela quer fazer aquela experiência, mesmo que ela saiba que tem um horário fixo, que ela vai estar no ônibus cheio de pessoas. Ela quer aquele programa porque ela quer ter a experiência de visitar vários lugares para que, numa segunda ocasião, ela possa eleger um daqueles lugares e ficar o tempo que ela... Aí sim, é aquilo que você gosta de fazer. E ir com mais calma, né, para saborear realmente o destino. E, Giovanni, fala aqui pra gente, quais os benefícios que uma agência pode proporcionar para quem quer viajar, diferente de quando a gente faz planejamento sozinho de uma viagem? Bom, uma agência que conhece, né, tanto os fornecedores, os bons fornecedores, os destinos, a questão cultural de cada país, ela naturalmente vai ser uma excelente opção para oferecer uma ótima experiência em viagem. Tá? Por quê? Ela vai, considerando o perfil do passageiro, vai pesquisar dentro daquele programa que a pessoa quer fazer as melhores experiências conforme o perfil que a pessoa quer fazer, conforme aquela expectativa. Não é uma coisa mais pronta, igual antigamente, que tinha aqueles pacotes prontinhos. Existe, tem ainda, né? Algumas grandes agências, né? Tipo as maiores que a gente conhece, CVC e outras, vão lá e já colocam Tourline. Tourline existe ainda? Não. Fechou? Aquelas grandes que já colocam, já está no site, aqueles pacotinhos prontos, ainda existe. Mas hoje se analisa mais o perfil também, né? Sim, naturalmente. Você tem que avaliar o perfil, você tem vários fatores que você tem que avaliar, a questão mesmo do gosto da pessoa. Tem pessoas que querem uma coisa mais dinâmica, mais agitada, tem pessoas que querem um pouquinho mais de tranquilidade, né? Um ritmo mais lento. Então, tudo isso você tem. Tem pessoas que querem ficar no meio da fusaca, tipo eu, outros querem ficar num lugar afastado de todo mundo, tipo meu marido, aí a gente divide, né? Aí você tem que, às vezes, cadenciar a viagem, né? Eu tenho um grupo de passageiros que estão fazendo a viagem agora pela Europa e é muito variado. Eu tenho crianças de 10, 13 anos até idosos de 88 anos. Então, como é que você faz para conciliar tudo isso? Você tem que saber Todo mundo conciliar. tem que abrir mão um pouquinho para que todos possam compartilhar. Exato. E como é que fica a questão de assistência e suporte? Eu já tive vários problemas viajando, né? Eu acho que eu que viajo muito a trabalho, é uma loucura o que a gente está vivendo no Brasil hoje. As companhias aéreas extremamente desrespeitosas com os passageiros, vou dizer, porque eu tenho vivido isso. Então, o cara tira você de um voo, que você comprou aquele voo sem nenhuma justificativa e coloca você em outro, sendo que aquele voo existe. Tipo, qual é o critério para escolher o passageiro? Então, isso é um ponto. E quando a gente compra por a gente mesmo, a gente tem que se virar dentro daquele momento do aeroporto, né? Com a companhia aérea, aquele estresse danado, você é mais um. Você é sempre mais um. Né? E a impressão que eu tenho é que as pessoas estão viajando muito, porque eu estou viajando a trabalho as últimas semanas consecutivas e os aeroportos todos lotados, né? Todos. Eu vim por Galeão agora semana passada, lotado. Fui por Guarulhos, Campinas, todos muito cheios, e durante a semana e final de semana, e principalmente também viagens internacionais. Então, quando a gente tem uma dificuldade, qual é a diferença entre a agência e você sozinho? Tipo, num domingo, passei um perrengue num domingo com a companhia aérea na volta do exterior, igual a gente estava lá na Tailândia, por exemplo, que a gente foi, e aí eu tive um problema lá em Fifi, não conseguia pegar o barco para poder pegar o voo. Como é que fica? Pois é, esse é outro motivo pelo qual você deve eleger uma agência de viagens para você comprar a sua viagem, né? Já antes da pandemia, as companhias, especialmente as companhias aéreas, vinham fazendo muitas alterações. Alteração, como você disse, alteração de horário de voo, às vezes faz um cancelamento, tem o fator overbooking também, que inclusive há uma permissão. Eu passei por isso também. Eu não sabia, mas tem permissibilidade para vender 20% a mais de passagem, gente, que isso é um absurdo. Infelizmente, isso tem sido uma constante cada vez mais. Depois da pandemia, como muitas empresas resolveram enxugar muito, né, e aí diminuíram o pessoal, e você não tem, como tinha no passado, um suporte nas companhias aéreas, né? Por esse motivo que é importante você ter um suporte, um respaldo de uma agência de viagens que vai dar esse acompanhamento, e é o caso da minha empresa. Nós ali, por exemplo, ficamos monitorando, a gente recebe, o passageiro comprou a viagem. Toda e qualquer mudança que acontecer vai chegar
nos nossos aparelhos, no nosso sistema. E a Até gente, de voo? de voo. Tipo, um voo cancelado, suspenso, atrasado, vai chegar. Sempre vai acompanhar. Nossa, tem um caso que fresquinho, aconteceu ontem. Passageiro saindo de Veneza, ia sair num voo cedo, porque ia pernoitar em Lisboa, né, uma família dele. Uma filha mora nos Estados Unidos e ele com a família com 5 pessoas. Né? Então, estava programado de sair de Veneza, ir para Lisboa, ficar em Lisboa e seguir Lisboa no dia seguinte. O que a companhia fez? Trocou o voo deles. Ao invés de eles saírem cedo de Veneza para Lisboa, colocou à noite, sem pernoite em Lisboa. Tá. Direto para... Então, quer dizer, a programação deles ia ficar prejudicada. Mas e a filha que estava vindo dos Estados Unidos? Não, isso aí, na verdade, eles estão voltando de viagem. Tá, voltando. Entendi. Eles vão fazer Veneza e Lisboa, depois Lisboa. Uma passageira vai para os Estados Unidos e os demais vêm para o Brasil. Entendi. Né? Eles hoje estão lá em Lisboa, inclusive. O que acontece? Ficamos sabendo, vimos lá no sistema, nós monitoramos ali, tivemos que entrar no circuito, porque senão ele ia perder a programação dele de Lisboa. E o detalhe é o seguinte, fora hotel, final de semana. Vê se você consegue falar com companhia aérea no final de semana. Mas graças a Deus... Não consigo nem na segunda, quanto mais no domingo. Nós temos os nossos contatos, nós temos os nossos caminhos. Coisa que o passageiro direto não vai ter. Ele vai ficar no telefone ali pendurado, horas e horas e horas, e pode ser que ele não consiga o atendimento, ainda mais no final de semana. Entramos no circuito, conseguimos mudar o voo dele para eles poderem ir pernoitar em Lisboa. Como o voo ia chegar tarde em Lisboa, de forma que eles não iam poder aproveitar aquele primeiro dia em Lisboa, eles falaram, Giovanni, inclua para mim mais uma noite em Lisboa. E aí eu consegui fazer a inclusão dessa noite também em cima da hora. Então, em vez de eles irem direto, eles conseguiram fazer o que queriam. E outro fator, eu entrei no sistema do próprio hotel, não tinha vaga. Entrei em vários fornecedores, não tinha vaga no hotel deles, porque eles tinham uma noite. Para você comprar uma outra noite em outro hotel, olha o desgaste que você vai ter que ter. Sair do seu hotel para ir para outro, levar mala, é tempo que você perde. Consegui, mandei mensagem para o hotel, nós mandamos mensagem para o hotel, o hotel nos respondeu falando que tinha, sim, 2 lugares. Eu garanti os lugares para ele. E também consegui marcar os voos no horário que eles queriam. Porque aí eu joguei para... Sem contar, ali tem algumas coisas que a gente pode colocar. Primeiro, a tarifa de balcão é mais cara quando você chega na hora do hotel. Isso é notório. Todo mundo que já viajou sabe disso, né? Então, se eles chegassem no hotel para resolver, eles iam ter problema. A questão do voo, que você conseguiu alocá-los de uma forma que eles conseguissem manter o planejamento original. Existe também os serviços das agências que, em vez da gente fazer tudo pela agência, a gente ter o acompanhamento dela, sem ser 100%, também. Tipo, existe, claro. Em vez de eu contratar o Giovanni para montar toda a viagem, eu quero contratar o Giovanni para acompanhar tudo que eu planejar e ele me dá, tipo uma consultoria. Giovanni, estou querendo ficar nesse hotel, o que você acha disso? E você fala, não, Carla, isso aí é legal. E aí você dá aquelas dicas, como se fosse uma consultoria mesmo. Sim, existe. No nosso caso, nós temos lá, e a gente sabe muito bem que é uma necessidade que o passageiro tem por saber que ele realmente pode não ter a assistência dos fornecedores diretos. Né? Isso é muito comum de acontecer, Carla, por quê? Tem muitos clientes nossos, eles são antigos, a gente trabalha muito com indicações, né? Que tem ali um volume grande de milhas, e eles vão lá, eu vou comprar minhas passagens com milha. Eu tenho também aqui um crédito de um hotel, não sei o quê, papapá. Você consegue me dar um suporte no que eu precisar, nos demais? Às vezes a gente faz reserva do seguro viagem, que é fundamental, a gente vê toda a documentação para ele, né, o que ele precisa, porque tem destinos que tem uma série de condicionantes. Exigências. Né? Então a gente dá realmente locação essa de veículo, né? Você dá esse suporte. Às vezes a pessoa não quer nada, ela só quer um suporte. Qual que é o suporte? Da gente conferir a programação deles e acompanhar durante a viagem, né? Daqui, né? Fazendo esse monitoramento remoto. A gente faz isso também. E deixa eu te perguntar, quando a gente está falando aí de personalização, de experiência, é verdade a gente falar que quem tem agência já viajou para muitos lugares que você tem? Porque às vezes o que nós passageiros queremos? Quando a gente vai viajar, a gente fala assim, não, você já conhece alguém que foi para esse lugar? Porque se você também não foi, se você não conhece ninguém que tem essa experiência, como é que você sabe que essa experiência é boa, né? É engraçado você falar isso, porque eu tenho clientes meus que eles falam assim, olha, vai lá no Giovanni porque ele já conhece tudo. Mas não é que eu conheça tudo, é porque eu estudo bastante. E eu procuro pegar também as experiências com meus clientes, né? A vantagem que nós temos lá na minha empresa é o seguinte,
nós começamos como uma empresa de representação, né? Nós ainda hoje somos uma empresa de representação, então nós representamos o quê? Empresas que fazem viagens para a Europa, Estados Unidos, Caribe, Ásia, destinos exóticos. Você tem seus fornecedores que são parceiros que você os representa. E a gente revende esses produtos para as agências. As agências são nossos clientes. Perfeito. Temos também companhias de cruzeiro marítimo, companhia de seguro, de visto consular. O que isso fez com que isso gerou para a nossa empresa muitos benefícios, tá? Por quê? Primeiro que nós, como detentoras da representação dessas empresas aqui no Espírito Santo, nós tínhamos que saber mais do que qualquer um sobre cada produto e até sobre os detalhes. Opa, tá pintando aquela viagenzinha aí, hein? Saber mais do produto. Giovana, eu vou te proporcionar uma experiência no cruzeiro que a gente tem aqui para a Grécia. Então, um dos principais fatores que a gente colhe em razão de ser representantes, é esse estudar o destino, estudar o produto e saber orientar o seu cliente, são as agências de viagens. Eu estou falando como representante, porque a companhia da viagem ela é duas empresas em um. Ela tem o setor de agência, que atende o público final, que no caso é você, e temos o setor de representação, que atende as agências de viagens. Então, o conhecimento. Segunda coisa, o fato da gente ser representante, a gente recebe convites a todo instante para conhecer aquele produto. E é importante que a gente conheça para poder orientar os nossos clientes, agências de viagens, sobre como que funciona. Até para você saber se é bom ou ruim, né? Sim. Se realmente vale a pena, se é tudo aquilo mesmo que está se vendendo. Engraçado, às vezes tem gente que fala assim, não, Giovanni, já fez tantos cruzeiros, eu já perdi a conta, eu devo ter feito uns 100 cruzeiros marítimos. Mas, pelo amor de Deus, como é que você consegue ficar tanto tempo em cruzeiro? Porque eu adoro cruzeiro. Em cada temporada, aqui, por exemplo, no Brasil, você tem a temporada que vai de dezembro até março, você tem dezenas de cruzeiros. E muitas vezes, nós, como detentores da representação, a gente monta um bloqueio, e aí é um detalhe, aquilo que você perguntou, é mais barato comprar numa agência ou comprar no fornecedor final? Nós, como temos essa prerrogativa de fazer bloqueio, o bloqueio nos dá uma tarifa muito mais em conta do que aquela no sistema. Isso aí na área, falando aí, voltando um pouquinho para a minha área de contabilidade, isso é óbvio, né? Isso é estratégia. Aqui no Espírito Santo, a gente tem a Chocolates Garota. Ela não vai vender mais barato na loja dela nunca, que ela não vai concorrer com o supermercado, que é o maior cliente dela. Então, você não concorre com seus maiores clientes, né? O cliente direto, que é o final, ela quer que ele vá comprar no supermercado, para o supermercado comprar mais que o volume é maior. É a mesma coisa da agência. Giovanni, me conta assim, alguns perrengues que os seus clientes tiveram nas viagens. Quais foram os piores? É o pior, assim, que foi o que te deu mais trabalho, que você falou, esse aqui eu não consegui. Um caso de sucesso e um de insucesso, por exemplo, que teve algum de sucesso que você realmente não conseguiu resolver. Bom, de sucesso, graças a Deus, tem muitos. Graças a Deus, tem muito mais de sucesso do que de insucesso. Mas, assim, os casos mais comuns são exatamente esses, assim, da companhia simplesmente cancelar um voo, né? Imagine, teve uma situação, alguns anos atrás, de um vulcão na Islândia, que parou todos os voos para a Europa, até para os Estados Unidos, né? O mundo inteiro parou de voos. E nós tínhamos alguns passageiros que queriam voltar, a gente não conseguia de jeito nenhum. E aí nós conseguimos uma combinação de voo via África para eles chegarem aqui. Mas o mais recente foi agora. No Milton? Não. No Milton agora, não? Não. O Milton até que não. Apesar de que eu tenho uma experiência muito interessante, um perrengue interessante que eu vou contar de furacão. Tivemos um caso de alguns passageiros que eles foram para Israel na véspera daquele atentado de 7 de outubro. Lembra? E aí, quando eles chegaram lá, eles iam ter um cruzeiro, dias depois, Israel começou a ser bombardeado. E aí o hotel que eles estavam cancelou a reserva deles. Sempre falou, vocês não podem ficar aqui. E eles ficaram ao Deus dará. Aí nós tivemos que ir atrás de hotel, conseguimos hotel. Aí, estrategicamente, o que nós fizemos? Mas eles continuaram lá em Israel? Não tinha voo para voltar. Todas as companhias cancelaram os voos. Não tinha voo. A gente teve que estender a permanência deles em Tel Aviv, no caso. Nós reservamos um hotel estrategicamente localizado, olha a dica que eu já estou dando, a gente colocou eles próximo dos consulados, porque é uma região muito segura, mais livre de atentados se eles viessem a acontecer, Sim. Porque Israel sofreu um grande atentado, né? Foi um absurdo o que aconteceu naquela região lá do sul. Então nós colocamos ele em uma região mais segura, um hotel bem ali,
próximo aos consulados, né, que tem uma segurança mais intensa, e finalmente conseguimos fazer a reserva do voo deles para eles voltarem ao Brasil. Não fizeram o cruzeiro? Não, o cruzeiro foi cancelado. A companhia cancelou o cruzeiro e aí a gente conseguiu reaver o reembolso para eles. Mas foi um perrengue bem estressante. Eu já viajei para Punta Cana, meu marido adora furacão, gente. Eu viajei todo ano, ele quer ir para Punta Cana no mês de setembro, que é o mês do furacão. E 2 anos a gente pegou um furacão lá. E eu acho que é uma perda de tempo na viagem, que você sabe que vai ter furacão naquele mês. A gente, na primeira viagem, perdeu um dia, porque o resort fecha todo, né? E a gente ficou no Red Rock, que é um puta de um resort lá, que a gente tem associado. Então, imagina, no segundo, a gente perdeu 2 dias, porque no segundo ano, porque o segundo foi muito pesado. Vocês tiveram que ir para abrigo ou não? Não, eles não chegou a tanto, mas, por exemplo, no segundo, as árvores viraram de cabeça para baixo, destelhou a parte todinha onde tem o cassino, então foi bem forte o segundo ano, e eles não conseguiram liberar as piscinas, tudo, porque o furacão passa, né, e aí volta tudo ao normal. Se o Brasil passar por isso, nós estamos lascados, porque o pessoal lá fora, eles estão acostumados com isso. Eu estou falando de República Dominicana, né, então assim, o furacão passou, aí eles vêm, já sabe que vai vir, já amarra tudo, já fica tudo amarrado. Passou, ele já começa aquela limpeza. Mas esse foi muito forte e a gente perdeu 2 dias da viagem. Então, quer dizer, de 7 dias, o dia que você chega, que você só aproveita depois das 15, já é meio-dia. Aí você perde 2, então você acaba ficando 4 dias de 7, meio que mais ou menos. E mesmo assim o tempo não ajuda, né? Então, é uma viagem que não é tão barata. Então, assim, a gente tem que pesquisar muito. Você pensa nisso quando o seu cliente procura, ele fala assim, naturalmente, Giovanni, eu quero ir para Suíça em janeiro. Carla, janeiro é frio. Então, tipo, se for frio, nem sei se é. Então, é tipo, eu se fosse você, tem que ser janeiro, tem que ser Suíça, porque vai tudo fechado, é muita neve, os restaurantes fecham. Se eu quiser ir, beleza. Mas você dá essa dica, tipo, de acordo com o clima? Claro. Com certeza. Assim, a Suíça no inverno nem é um problema, porque eu, por exemplo, já passei o inverno no Canadá e foi maravilhoso. Estações de esqui, já andei com aqueles cachorrinhos, né? O trenó puxado por cachorrinho, pesquei na neve, você corta o gelo e você pesca ali. Porque o destino ele é preparado para atender o turista num período como esse, de inverno. Mas é claro que tem locais e locais. Né? Não, tem situações. Por exemplo, você não deve vender uma viagem para o Caribe num período como agosto e setembro. Apesar de que esse ano o furacão veio agora, né? O Milton veio agora. Um pouquinho depois, mas é muito comum. Ainda, né? São 3 meses bem complexos. Mas a gente sabe também que há uma sazonalidade. Assim, não é todo ano que vem furacão. Existem uns espaçamentos específicos. Eu passei por Eu já passei por 4 furacões. Eu passei por 2 anos seguidos de furacão. Não, quando eu fui no evento lá, na República Dominicana, no dia que eu conheci o resort, tudo que eu fui, não teve furacão. No ano seguinte, eu fui com a família. Teve. No outro ano, fomos de novo. Teve de novo. Eu falei, não, esse ano eu não quero ir. Que mês eu fui em setembro. Setembro época de mais ou menos dia 19, outro dia... Se você quer fugir de furacão, e quer ir para o Caribe, vai para as ilhas mais abaixo. Aruba, Curaçao, Bonaire, aquela regiãozinha ali. Ali é mais difícil. Ali é muito improvável de passar furacão ali. Ali é bem longe uma situação agora, o Milton atingiu diretamente, né? E assim, não sei se aquelas cenas são verdadeiras, eu estava viajando, mas as cenas são meio aterrorizantes, né? Aquele furacão passando, né? Aquele tornado ali, negócio bem extenso, parece coisa de filme. Nossa, eu não sei se foi aquilo tudo mesmo, mas as cenas que eu vi no YouTube é um negócio meio terrível. O que você faria? Porque, pensa, você está com um passageiro lá exatamente onde está o furacão. Você sabe que vai chegar. O cara está lá, ele deve entrar em desespero de lugar. Giovanni, o que eu faço? Fico ou volto? Pois como eu disse, eu passei por alguns furacões. E um deles eu passei assim de uma forma totalmente inusitada, porque nós arriscamos o que nós fizemos. Isso gerou para mim uma experiência até interessante, né? E eu passo essa experiência para clientes que, quando precisam de uma solução, como que eles devem se portar? Primeira coisa, sigam as orientações das autoridades locais, que foi coisa que eu não fiz. Né? Perfeito. Então, por exemplo, esse caso que nós passamos, nós íamos acompanhar um grupo da Globo e o pessoal da Ana Maria Braga, eles iam junto com a gente para visitar o maior navio do mundo naquele ano. Já tem alguns anos já isso aí. E aí nós fomos na frente como representantes para preparar toda a dinâmica do evento para depois os jornalistas chegarem. Quando nós batemos em Miami, o nosso
guia local falou, olha, vocês não podem ficar aqui porque está vindo um furacão para cá. Eu já fiz a reserva do hotel de vocês em Orlando, lá fora tem 2 vans, nós estávamos um grupo de, eram mais ou menos 8 representantes, 8 empresas que representam essa companhia aqui, né? 8 profissionais de turismo, aí pegamos o carro e fomos para Orlando. Beleza, passou, o furacão ele desviou de Miami, e só que ele ficou em alto mar muito tempo. E aí ele resolveu ir em direção a Orlando. Aí o hotel nos deu as seguintes orientações. Olha, essa noite... Lá em Orlando. Lá em Orlando. Essa noite a previsão do furacão passar, então vocês fechem os blackouts, né? E procurem ficar dentro do banheiro, deitar dentro da banheira. Olha só o estresse, hein? Você dormir dentro da banheira. Eu e minha esposa. Por sorte, vieram depois novas orientações. Falaram, olha, o furacão ainda não vai vir, então pode ficar tranquilo. Só que o nosso guia em Miami falou, olha, vocês podem descer, podem vir para cá, porque o cruzeiro, que foi adiado em 3 dias, ele vai sair. Estava doido para conhecer, era o maior navio do mundo, né? Você vê. Aí, beleza. Fomos para o carro, pegamos o carro, e quando nós estamos saindo, o gerente do hotel, vocês vão para onde? A gente vai passar por aqui, olha, vocês não podem sair daqui. Eu falei, não, a gente vai voltar. Só que a gente não voltou. Pegamos estrada, aquela estrada... Ah, vocês não seguiram a estrada como tinha que seguir? Não, a gente não ficou em Orlando, a gente voltou para Miami. A gente não podia ter pego estrada. A gente não podia ter pego estrada. Pegamos a estrada, em pouco tempo, o tempo assim fechou. Você via quase que a nuvem tocando no chão, de tão fechado que estava. E aí... Ventania. Aquela chuva, o limpador de para-brisa no máximo. Por sorte, a gente estava numa van com 8 pessoas e com muitas malas, né? Peso, né? Muito peso. Os 2 carros que passaram por nós, que eram carros tipo caminhonetes, e em 10, 15 minutos depois a gente os avistou emborcado em cada lado. A gente viu o risco que a gente estava correndo, porque o furacão ainda estava no grau alto. A gente não tinha se dado conta disso. Tem um pequeno erro aí que eu não vou me alongar, não. Um erro de um profissional que estava com a gente que entendeu errado o caminho que tinha que se pegar. Aí, chuva, daqui a pouco... Imagina o desespero dentro da van, hein? Nossa, as mulheres todas gritando, rezando, e ninguém tinha... Quem nunca tinha rezado começou a rezar ali agora. E aquele estufo de mato batendo no carro, você via os coqueiros caindo, os postes caindo. Aí, daqui a pouco, passa por nós um comboio de carros com um maquinário escrito National Geographic Weather Channel. Você conhece aqueles caçadores de furacão? Conheço. Então, eu estava na televisão vendo eles isso. Estavam indo na direção do furacão. Eu falei, tá vendo? O furacão está aqui na frente. Eles Meu Jesus. Mas assim, para eles estarem na estrada, é porque o furacão não estava tão severo, né? Aí vamos assim mesmo. Aí não minto. Antes passou por nós também outro comboio de caminhões cheios de postes, cheios de carretéis de fio, porque lá o que acontece? Quando assim, o furacão destrói tudo mesmo, né? Esse Milton, por exemplo, o problema dele, nem tanto, acredito eu, foi o furacão em si, mas foram os tornados gerados pelo furacão, que foram bem né? Nossa, eu fiquei horrorizada vendo na televisão. Então, os carros, aqueles comboios de caminhões, eles estavam passando porque eles já estavam levantando os postes, porque já estava sendo possível. Destruiu tudo. Porque tem as gradações de vento dentro do furacão. Aí o tempo foi amainando, daqui a pouco sossegou. Aí nós paramos o carro um do lado do outro e falei, o que a gente vai fazer? Vai voltar ou vai continuar? Porque o furacão, a gente vai pegar a parte sul do furacão. Aí o pessoal, não, mas não era furacão não, aquilo era chuva. Eu falei, não, era furacão sim, olha para cima. Aí eu olhava para cima, aquele halo do furacão, o olho do furacão, a gente estava no olho do furacão. Estávamos no olho do furacão. Deus me perdoe. Passarinho voando, e realmente o que se fala, o olho do furacão é tranquilo, é bem tranquilo, não tem aquela confusão de vento, não. Aí, mas o entorno é complicado. Não, na verdade, a parte mais externa do furacão é a mais complicada por conta desses, eles chamam, não sei se é band winds, alguma coisa assim, que são os tornados que são gerados pelo furacão. Deus me livre. E, Giovanni, para a gente concluir aqui, fala para mim de uma coisa importante. Você já falou da consultoria, da experiência, da transformação, né? Que a viagem é uma experiência de acordo com o tipo de passageiro. E esses acessórios que a gente precisa, tipo cartão com dinheiro, cartão de crédito, dinheiro vivo.
Lá fora não tem Pix, né? Então a gente brasileiro está tão acostumado com Pix, já quer viajar, acha que não vai poder passar Pix. Validade de passaporte, esses detalhes, né? A gente tem diversas experiências, tem pessoas que falam, você comprar a moeda, você pode pagar mais taxa, se você leva o cartão proporciona uma taxa menor. Como é que está funcionando isso hoje? Que as coisas mudaram muito também nesse sentido. Assim, tem os mecanismos já convencionais, né, já consagrados. Banco digital, né, que tem muitos agora. O cartão de crédito, a moeda física mesmo, a pessoa levar. Eu sempre recomendo a pessoa levar um pouco de dinheiro, né? 2 ou 3 opções de pagamentos, né? Ou eu recomendo que ela leve a moeda física, porque às vezes ela vai pagar um item pequeno, um táxi ou uma pequena refeição, né? Não precisa, de repente, expor o cartão. E eu digo isso por quê? Porque imagine a situação, se o seu cartão ele for clonado na sua viagem e você fizer essa queixa, o que vai acontecer? Bloqueio. Vai bloquear e você vai ficar sem o cartão, entendeu? Então, sempre leva uma certa quantia em moeda estrangeira, leva o cartão de crédito e leva também um desses novos meios, que são os pagamentos virtuais, né? Esses cartões... tipo Wise, né? Tipo Wise, que você coloca dinheiro. Que exatamente. Tem o Nomad tem aquele outro também. E tem esses bancos digitais também, que você coloca o dinheiro, né? Tipo também, C6, Nubank, né? Sim, que você faz só para viajar e ele tem uma taxa diferenciada de OF, né? Você põe real e compra o dólar, né? Ali. Exatamente. Ou o euro ali. Você converte, inclusive, para a moeda que você quer, conforme naquele o país momento. Que você vai. Exatamente. Então, sempre em torno aí de três possibilidades de pagamento. No mínimo 2 eu recomendo. Né? Para não passar nenhum perrengue. Não passar nenhum perrengue. Tipo, foi assaltado, roubaram o dinheiro. Porque a questão de cartão, a gente tem visto tanta fraude assim, que tem gerado um desconforto muito grande para o cliente, sabe? Às vezes tem cliente que leva um pouquinho de dinheiro e só o cartão. Aí chega lá, o cartão dá um problema, ou dá um travamento. Acabou a viagem. Aí tem que ficar contando com alguém, ou ali próximo, ou algum parente para poder ajudar. Ou o gerente do banco, muita gente boa para colaborar com você. Também isso. Isso é bom conhecer o seu gerente, porque se você não conhecer, ele não vai te atender também, tá? Giovanni, nossa, muito obrigada, deu bastante dica. Então, gente, vocês estão vendo aí. Para a gente poder concluir, fala aqui para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, quais as dicas que você dá para quem vai viajar. Bom, principalmente internacional. Dica mais importante, confira como estão as validades dos documentos exigidos para a sua viagem. Se você vai para um destino que precisa de passaporte, certificar se a validade exigida, porque tem países, por exemplo, a Europa pede em peso que a validade do passaporte seja de 6 meses a contar da data do retorno, né? Então, a validade dos documentos, se vai precisar ou não da carteira internacional, e essa carteira internacional é uma loucura, porque tem países que falam que é necessário, chega na hora não exige, e o passageiro... Melhor ter do que não levar. Melhor ter do que não levar. Eu passei agora há pouco tempo um perrengue desse com um cliente, mas graças a Deus conseguimos sanear a tempo. Mas assim, é bom verificar. Questão de visto consular, naturalmente, às vezes a pessoa tirou um visto e viajou uma vez e esqueceu. Está lá e fala, beleza, agora eu quero comprar uma viagem para os Estados Unidos, vamos imaginar, né? Aí vai se dar conta que o visto já venceu. Então tem que ver questão de visto, questão de vacinas, né? Especialmente vacina contra a febre amarela, que muitos destinos exigem. Seguro viagem também é fundamental, tem países que você não entra sem um seguro viagem, né? Tem alguns países também que exigem um formulário que você precisa preencher previamente para você informar como está a sua saúde, entendeu? Isso veio depois da pandemia. Depois da pandemia. Entendeu? Então, Maldivas é assim, Aruba, Curaçao, tem vários países que têm essas exigências. Se vai viajar com menores, os documentos hábeis para se viajar. Às vezes tem um pai que vai viajar e o outro que não vai, então tem que ver quais são as condições, né, para que a pessoa, dependendo da idade do menor, possa viajar com a criança. Perfeito. Gente, a gente esteve aqui com o Giovanni Cabral falando sobre a importância da agência no planejamento da sua viagem para você não sofrer estresse. E se você achar que vai sofrer estresse ou começar a tê-lo com doses mais homeopáticas e que você possa ter pessoas que solucionem o seu problema. Então, não esqueçam todas as dicas que ele mencionou aqui para você que pretende viajar, principalmente internacional, onde a gente tem uma dificuldade maior de obter todas as informações, principalmente quem não fala fluentemente a língua para o país que vai viajar. A gente volta na próxima semana com mais podcast Tasso Conta, contando vários assuntos aqui para vocês de forma diferente, descontraída e gerando muito conteúdo.